Gente, eu vou convidar vocês para se sentarem fazendo um enorme favor. Não, acho que eles vão parar agora. Gente, eu vou começar, tá? Para a gente não atrasar muito. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Para nós da IBEMA é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Camila, faço parte do time de marketing da IBEMA e vou acompanhar vocês no evento aqui hoje. Só um minutinho que estamos com um problema técnico. Queria passar 2 direcionamentos para vocês. O primeiro, que no final a gente vai ter um momento de perguntas e vai ser através do QR Code. Se vocês já quiserem voltar a câmera do celular de vocês, mas ao longo das apresentações, as promotoras vão passar com a plaquinha, tá? Então, fiquem tranquilos. Já adiantando, a gente não vai ter perguntas do primeiro palestrante, porque ele precisa se retirar mais cedo, tá? Então, dos próximos, do time IBEMA e dos outros palestrantes, podem fazer perguntas. E depois das apresentações, a gente vai ter um coquetel, esperamos todos vocês e aproveitem. Então, vamos lá. Nada melhor para começar do que nos apresentando, né? Para quem ainda nos conhece, contar um pouco da nossa história. Nós somos a 3ª maior fabricante de papel cartão do Brasil e a 4ª da América Latina. A IBEMA completou esse ano 68 anos. Nós temos no nosso portfólio 12 produtos e contamos hoje com mais de 900 colaboradores e parceiros. Há 3 anos foi feito um forte trabalho de rebranding da IBEMA. E, com isso, a gente conseguiu redesenhar o nosso propósito, que é embalar o futuro. E, para que a gente consiga embalar o futuro, a gente tem 3 pilares que a gente trabalha diariamente na IBEMA e eles nunca saem do radar, que é acreditar no papel da coragem, pensar além da caixa e fazer contato. E não estamos fazendo contato só aqui no Brasil, né? A gente está presente no mundo. Nossos principais mercados são Argentina, Paraguai, Europa, principalmente Portugal, Espanha e Reino Unido. E, atualmente, a gente está fazendo um forte trabalho para abrir novos mercados nas Américas. Os nossos principais segmentos são farma, cosmético, alimentícios e diversos. No ano passado, o Newton trouxe aqui para vocês o lançamento do nosso compromisso no relatório de sustentabilidade. E a gente quer trazer hoje o status do que a gente já fez desde o ano passado de alguns. Então, nós conquistamos o aterro zero nas duas plantas, Imbu e Turvo. Tivemos a redução de 20% do consumo específico de água nos últimos 4 anos. E mais de 80% da nossa matéria-prima utilizada, desde 2020, vem de fonte renovável. E, para fechar, a partir de 2024, mais de 80% da nossa energia consumida será de fonte renovável. E, para continuar com esse panorama da IBEMA e trazendo tudo o que a gente tem feito, eu vou convidar o nosso presidente, Newton Saraiva, para vir falar com vocês. Tá bom. Bom, primeiro eu adorei essa foto aqui, foi quando acho que eu tinha, sei lá, 10 anos a menos, né? Foi ótimo isso aqui, eu agradeço o pessoal de marketing. Queria dar parabéns para a Camila, é a primeira vez que ela se expõe aqui, foi muito bom. A Camila, ela tem a mania de chorar quando ela está nervosa. E ela se comportou super bem, legal. E parabéns. Eu sei. Mas acho que isso é um pouco da gente, né? Do DNA da IBEMA. Estou vendo o Fábio e a Cris ali, que são os principais acionistas aqui. É gente que arrisca, né? Que tem coragem e que legal que a Camila teve coragem de vir aqui hoje. Bom, eles me deram a fácil tarefa de falar como que a gente enxerga aí os próximos 10, 20 anos do nosso negócio. A gente vem passando por muitas mudanças, o nosso segmento por muitas mudanças, né? Eu queria falar um pouquinho da nossa visão do que a gente acha que vai acontecer pela frente. Bom, nós temos aqui um embaixador, né, o presidente do IBA, fez um artigo muito bacana, agradeço que você está aqui com a gente hoje. E ele colocou a gente como o lado certo da equação da sustentabilidade, né? E, de fato, acho que o papel cartão ele está do lado certo da equação da sustentabilidade.
E não tem como deixar de falar desse apelo importante que é a sustentabilidade nos próximos anos. Acho que, às vezes, eu falo mais como pai e como cidadão do que, efetivamente, como executivo de uma empresa. A gente vê muita coisa do ponto de vista climático acontecendo. Enfim, nós temos um problema para resolver enquanto sociedade e o tempo está passando mais rápido do que a gente imaginava. A gente falava de compromissos 2030, 2050, parecia tão longe, né? E já está aí. Eu acho que essas tendências que a gente vê ali também, além da sustentabilidade, o crescimento da população, isso é um fato, está acontecendo. Saímos aí de 8 bilhões para provavelmente 10 bilhões em 2050. Mais urbanização, mais embalagem otimizada. Enfim, são tendências, macro tendências que, independente do governo, independente do que está acontecendo no Brasil ou na América Latina, isso vai acontecer. E eu deixei esse quadro aqui embaixo só para relembrar um pouco desses conceitos, né, de que a alteração climática é muito sério, cada vez mais escasso o recurso. A gente trabalha com floresta, a gente sabe que, como dizem, né, o cara que criou a Terra não vai aumentar, né? Já fez aqui, temos o nosso planeta, temos que cuidar muito bem dele. Terra não vai ser criada, porque a gente tem que trabalhar com produtividade e uso correto dela. E tem um tema que eu sou muito preocupado, que é a questão do microplástico. Eu acho que é um problema que vai ficar cada vez mais evidente na vida da gente, porque o plástico já está no oceano. E o plástico que está no oceano ele ainda não começou a se degradar. O que a gente está vendo de microplástico é uma parte do que foi para o oceano há 20 anos atrás e que só foi o começo da história, né? Eu acho que todos nós aqui já falamos muito sobre a questão das ilhas de plástico no Pacífico. Acho que foi essa semana passada. Já encontraram microplástico em nuvem, no topo do Monte Fuji, no Japão. Quer dizer, esse negócio, acho que mais e mais vai aparecer e provavelmente vai ficar mais evidente as vantagens nossas. Estou vendo gente daqui do plástico, aqui da Anchor, né? Que bom que vocês vieram. Tem espião do plástico da Anchor aqui, hein? Vamos saber. Mas eu acho que a gente, até estava conversando com o pessoal antes, acho que nós vamos ter que se juntar com quem faz conversão de plástico para criar soluções mais sustentáveis, e isso, com certeza, está numa macro tendência grande. E o 5R, né? Que, há uns anos atrás, a gente proibiu o copo de plástico na IBEMA e, como todo mundo, percebeu que o copo de papel é muito mais caro. E compramos uma caneca para cada um. Qual que é o problema? O que a gente tem é o uso racional daquilo que não precisa ser jogado fora, né? Acho que essa questão do reusar, reciclar, realmente é esse gerenciamento de resíduos. Eu acho legal essa mensagem. Eu acho que eu tive com o Sidney lá na Congraf, né, Sidney? O Sidney me perguntou o que vai ser do cartão daqui a 5 anos. É promissor o nosso futuro. O fato é uma indústria que vai continuar crescendo, é uma solução boa para a embalagem. Todos os indicadores que a gente olha, todos os estudos, eu coloquei aqui embaixo, está pequenininho, eu vou ler para vocês, mas eu não tenho problema de copiar Suzano, Klabin, Metz, Stora. Todos os estudos deles falam a mesma coisa. Futuro a gente tem. Pegamos aqui McKinsey, bem, todos os estudos de embalagem no futuro, Sidney, vai ter mais papel cartão. É uma solução bacana e vamos aproveitar isso, né? Eu coloquei algumas consequências disso, mas o fato é que vai ter mais embalagem. Não vou ficar entrando no detalhe aqui, acho que vocês são muito melhores do que eu para isso. Vai ter mais papel e vai ser necessário, da nossa parte, como indústria, como papeleiro e como gráfico, mais solução para os nossos clientes. E acho que uma das grandes vantagens do nosso produto, que o pessoal do plástico não me ouça, ou me ouça, é a biodegradabilidade. Nosso material é biodegradável. Isso tem um valor grande, não só para nós, mas para a sociedade como um todo. E isso eu tenho certeza vai ser cada vez mais valorizado. Principalmente quanto mais e mais se falar do microplástico. Então, acho que isso é como diz o Zé Carlos, nós estamos do lado certo da equação e temos que ajudar a sociedade a encontrar soluções. Também não adianta dizer que o papel é bom, mas se a gente não entrega alternativas para os nossos consumidores de embalagem
usando esse tipo de material, né? E eu coloquei essa parte final, espero que vocês leiam aí de longe. Mais e mais a competição vai ser globalizada, né? Nós estamos com o McDonald's aqui hoje para falar com vocês. O que o McDonald's faz na Europa vai fazer aqui, as soluções daqui vão para lá, mas o fato é que nós, não só papeleiros, mas também os gráficos, vão sentir mais e mais um mercado globalizado e mais interconectado, mais conectado. Isso vai acontecer. O que acontece na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na Índia, vai bater aqui, tanto em embalagem quanto em papel. A gente já está vendo muita movimentação, vocês devem ter acompanhado o Smurfit e o West Rock, a gente vê Suzano com Tissue, Klabin se movimentando. Tivemos aqui no Brasil, acho que a primeira aquisição em muito tempo, né, que foi o All for Labels aí com a Allbox. As coisas estão se movimentando e estão se movimentando rápido, né? Cabe a gente estar cada vez mais antenado. Conversei com alguns de vocês, a gente tem que estar se movimentando, porque o mercado não vai esperar, quem parou fica para trás. Uma outra tendência que me assusta muito é tecnologia, né? Foi exatamente em maio do ano passado, eu tive a oportunidade de ir num curso chamado Singularity University, lá na Califórnia. E é engraçado, falava-se de metaverso, falava-se de um monte de coisa, né? Porque é uma semana só que a gente faz uma imersão em tecnologia, e ninguém falava de inteligência artificial generativa. Ninguém falava. Há 1 ano e 3 meses atrás. Eu acabei de fazer um curso em Boston, fiquei 6 semanas em Harvard, foi uma experiência muito legal, e só se fala nisso. Acho que foi ontem que eu li. Dos 10 artigos mais lidos da McKinsey nos últimos 3 meses, 8 são sobre inteligência artificial. Isso vai pegar a gente. Como que vai pegar um papeleiro? Vai pegar na máquina, a máquina vai ser cada vez mais automatizada, vai pegar em todos os nossos processos internos. Sabe, eu acho que eu vi uma brincadeira interessante, né? Uma máquina nunca vai superar um homem. Mas um homem e uma máquina vão superar qualquer outro homem. Então, vai ser mais e mais comum a gente ter 2 telinhas, né? Uma inteligência artificial trabalhando e a outra a gente respondendo e-mail. Então, a gente vai ter que mudar. E a gente começou já na IBM um trabalho de transformação digital. A gente aprendeu que não sabe nada. Que é o primeiro passo para a gente aprender alguma coisa, né? Mas não vou falar o que está... Vocês vão ter a apresentação depois. Mas o fato é, ou a gente aprende essa tecnologia, ou alguém vai aprender e vai deixar a gente para trás. Falando um pouquinho de como a gente está se preparando, a gente montou esse quadro aqui e a gente se deparou, há uns 6 meses atrás, com como que a gente vai fazer para frente, né? E com tudo que a gente está vendo de entrada de material importado, pressão, a gente vai ter que trabalhar para se diferenciar muito forte. A gente começou um projeto interessante dentro da IBEMA e a gente só fala dentro da IBEMA hoje em produto e serviço. Toda reunião que eu tenho com o meu time é produto e serviço. Se o que a gente está fazendo vai melhorar produto ou serviço, é condição básica para se fazer qualquer coisa. Se não melhora nem produto, nem serviço, não vou fazer. E isso tem ajudado a gente a focar muito no cliente. A gente colocou aqui... Opa, deixa eu só ter certeza. Vai ficar um pouco ruim, mas a gente colocou batalhas a serem vencidas. Opa! Para produto e serviço, vão ter que fazer um trabalho muito grande de cultura. Nós não podemos esquecer 1 minuto de redução de custo caixa. Projetos novos, ESG, muita coisa vai acontecer. Mas a gente tem que colocar efetivamente o cliente, vocês, no centro de todas as decisões que a gente vai tomar daqui para frente. A gente tem que entender e respeitar a concorrência que está vindo de fora e aprender a conviver com ela, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão me perguntar como é que vocês vão enfrentar o cartão chinês, como é que vocês vão enfrentar esse aumento de capacidade lá fora. Nós vamos enfrentar com produto e serviço. Hoje a gente tem um produto, um GC2 de top de linha, um GC1 muito bem aceito, temos um portfólio bom e vamos continuar trabalhando nisso.
Aqui, essa parte de baixo parece pequena, mas o uso de inteligência artificial vai ter que entrar na marra na nossa organização. Ou a gente aprende a fazer isso, como eu disse, ou a gente vai ficar para trás. E a base de tudo são valores. A gente sempre trabalhou falando de pensar fora da caixa, coragem, mas eu queria trabalhar também agora respeito, integridade e responsabilidade. Eu acho que a gente fala muito de diversidade, de inclusão, e sem respeito e sem integridade isso não funciona. Enfim, vocês vão ouvir muito produto e serviço. Eu espero que meu time, que está com vocês, falem isso o tempo todo e ajude a vocês a trazer soluções em embalagem que o mundo precisa, né? Daqui, acho que a gente pegou um material do Kotler, e eu não vou falar muito sobre isso, mas essa questão de valor como benefício e custo. Mas o que eu gosto muito é dessa parte de baixo. A gente está trabalhando na IBEMA para ter 900 vendedores. O que a gente gostaria, e vou trabalhar muito para ter, é que cada um dos nossos funcionários tenha produto e serviço na sua cabeça e nos ajude a achar soluções, né? Enfim, é bacana. Eu gosto muito de... Quem trabalhou comigo na BEMES, na TOGA, a gente tinha times muito fortes, né, de trabalho junto a cliente, que chamava de Customer Engagement, né? E era bacana, porque a gente tinha realmente, desde o operador de fábrica, a gente ajudando a ter ideia de como atender melhor. Eu que realmente queria trazer isso para nós aqui. Bom, falar bem rápido do que já está acontecendo. Daqui a pouco a Camila vai começar a me dar bronca, que já está perto do fim. Mas eu acho que desde a última conversa que a gente teve há um ano atrás, muita coisa aconteceu lá. Tenho certeza que todos vocês sofreram muito com SAP, mas o sistema está implementado, passamos por isso, mas para nós foi um avanço muito grande. A gente investiu muito em engenharia nos últimos 12 meses, acho que a empresa hoje sofreu muito, a gente fez um projeto, está no meio de um projeto grande para a expansão de fibra, sofremos por falta de conhecimento, eu acho que hoje a gente está com um time de engenharia forte, eu tenho certeza que vai nos ajudar nos próximos passos. Logística, a gente melhorou bastante, a Lene mudou praticamente todo o time lá, e hoje nós temos um time muito forte. P&D, a gente segue investindo. De novo, acho que o nosso principal desafio esse ano é melhorar nosso produto e ter produto competitivo lá fora. E a parte de gente, cultura e comitê de pessoas, eu sei que tem alguns aqui, de RH, porque é a base de tudo que a gente vai precisar fazer aí para ter um produto diferenciado e trazer os 900 colaboradores nossos para atender cliente. A gente investiu bastante em 23, quase não demos conta de fazer tudo que a gente tinha que fazer, né, Fábio? Está saindo, mas o fato é que, para nós, 15, 20 milhões de dólares é bastante dinheiro, a gente tem gasto, tem feito CAPEX e preparado gente. 24 a gente não sabe ainda, mas não deve ficar muito diferente do que a gente vem fazendo. As fábricas nossas realmente modernizaram bastante. A gente saiu aí de 140 mil toneladas para 160, 165 mil, que é um avanço grande e boas coisas vão acontecer. A gente tem investido muito na fábrica de Embu das Artes. Eu sei que é uma fábrica antiga, mas eu convido a todos vocês a irem lá. É uma fábrica que está aqui em São Paulo. A gente tem um apreço muito grande pelo que é feito lá. O Ritali, toda a parte de economia circular é feita nessa fábrica. Estou vendo o Rodrigo da Green Mining aí, é bacana, tem estação para recolhimento de aparas na frente da fábrica, um projeto muito bonito que depois o Júlio vai falar. E a gente acredita na fábrica e acredita na reciclagem. A fábrica, vocês vão ver, praticamente está toda ela dedicada à reciclagem. A Florestal, já falamos lá no ano passado, a gente segue com o projeto. Hoje a gente está vendo os eucaliptos já com 2 metros, né, Lene? O que é o dia a dia da Suzano, para nós é uma novidade. Cada vez que o eucalipto cresce 30 centímetros, tiram foto, é uma festa. Mas o fato é que está vindo e a gente tem muito orgulho desse projeto. E eu acho que hoje, para mim, foi um momento interessante, né, com um cliente nosso, um distribuidor na Europa. O cara falou: Newton, a IBEMA passou a ser vista de maneira diferente quando ela anunciou que ia verticalizar mais fibra e ia ter sua própria base florestal. Então, acho que a gente saiu
de um lado da não verticalização para o lado dos verticalizados. Temos muito o que fazer, mas eu acho que isso muda efetivamente a percepção dos nossos clientes, principalmente quando a gente olha um futuro tão, ao mesmo tempo, desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito promissor. E esse projeto a gente comentou no ano passado, a gente já vai estar com 65% de consumo eólico, a gente é sócio de uma empresa, de um parque eólico no Maranhão. Um projeto muito bacana, foi a primeira empresa a conseguir fazer autoprodução equiparada, e parabéns para o William e para a Lene, foram quase 2 anos para escrever um contrato. Eu nunca vi um contrato tão longo, né? Vou assinar amanhã. Passava 30 dias, e aí tinha que mudar alguma coisa. Mas saiu e encontrei um pessoal desse grupo e ficaram quase que maravilhados com o fato da gente ter debugado o problema para eles, e espero que dê uns royalties para nós. Mas isso é bacana de vocês saberem também. Essa mudança para esse parque eólico, mais a nossa composição, temos 80% da nossa energia já vindo de fonte renovável. E, para os europeus, isso tem um valor muito grande. Enfim, foi um pouco do que a gente fez nos últimos 12 meses, do que a gente pretende fazer. E agora eu passo para o pessoal do Itaú, que vai dizer que o Brasil nunca vai ser melhor do que agora, né? Nunca na história desse país, né? Tá bom. Obrigado, gente. Obrigado por terem vindo. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Newton. Acho que a ideia é a gente discutir o cenário econômico, como nós estamos vendo no Itaú, na próxima meia hora. Meu nome é Fernando Gonçalves, trabalho no time de pesquisa econômica do Itaú. E eu vou falar, obviamente, bastante de Brasil, mas eu queria começar falando um pouquinho do contexto internacional, né? Nós temos, nesse momento, alguns temas muito relevantes acontecendo. Um deles é um tema mais antigo, eu diria, que é a inflação americana, que subiu muito, aparece aqui nesse gráfico à esquerda, né? E agora já está numa queda bem clara, porém uma queda que não terminou, né? Que ainda falta um pedaço para a inflação voltar para o que costumava ser, entre 2% e 3%, mais próximo de 2%, que é a meta do Banco Central americano. E há uma visão generalizada no mercado de que essa segunda fase da queda da inflação vai ser mais difícil, porque a primeira fase foi muito ligada à alta e à queda de preços de commodities, né? Muito ligada ao efeito da pandemia. Agora nós temos uma inflação que está muito mais claramente ligada a salários, né? Uma economia americana muito forte, uma geração de emprego muito grande. Temos, nessa sexta-feira, um dado de geração de emprego nos Estados Unidos que vai ser muito importante, mas já tivemos, essa semana, um dado sobre a indústria americana que surpreendeu para melhor. É uma economia que continua muito pujante, apesar de estar tentando desacelerar, né? Eles estão tentando desacelerar a economia para que a dinâmica salarial volte ao normal, né? E como é que eles estão tentando fazer isso? Subindo juros, aparece ali no gráfico à direita, uma alta bastante grande de juros. Bom, juros que era 0, né? Agora está acima de 5%. Temos ali 3 curvas, a linha laranja é o que a gente projeta no Itaú, a gente acha que tem uma alta adicional, e a gente acha que só tem queda de juros em meados do ano que vem, e os juros termina 2024 próximo dos 5%. Um nível muito alto de juros para os Estados Unidos, que já tem uma implicação imediata aqui para nós. Um juros alto por lá, ele limita o nosso corte de juros aqui no Brasil. Estamos no processo de corte de juros aqui, mas a última vez, por exemplo, que o Brasil chegou a um juros, digamos, de 7% ou 7,5%, os juros americanos era 0. O que acontece se a gente tenta chegar no 7,5% agora, com juros americanos em 5% ou acima disso? O que acontece é que essa diferença de juros não justifica investidores estrangeiros entrarem no Brasil, até porque tem uma volatilidade cambial, você pode entrar e sair na hora errada. E, portanto, se o Banco Central brasileiro tentar cortar os juros para um nível, digamos, 7%, 7,5%, com os juros americanos em 5%, o que acontece é saída de recursos do Brasil, o câmbio se desvaloriza, isso pressiona a inflação, e o Banco Central tem que reverter o movimento que fez, tem que subir juros novamente. Sabendo disso, o Banco Central nem corta os juros tanto, né? Mas aqui eu já estou antecipando um pouco a discussão de Brasil, eu queria só terminar aqui a parte internacional. As outras duas curvas ali mostram como o mercado financeiro
está precificando a curva de juros em momentos diferentes do tempo e como está volátil essa precificação, né? Em 31 de agosto era muito mais branda a precificação, passou a ser muito mais parecida com o nosso cenário no Itaú, embora ainda uma visão um pouco mais benigna no mercado. E um outro tema que tem chamado muita atenção não é só a taxa de juros curta nos Estados Unidos, mas a taxa de juros longa também. A taxa de juros longa que tem subido muito por lá. Os mercados financeiros, na última semana, performaram muito mal, exatamente porque a taxa de juros americana bateu um recorde de algo como 13 anos, que não tinham juros tão altos, acima de 4,5%, numa taxa de juros longa, né? E aqui tem várias explicações, acho que ninguém tem uma explicação única para o que está acontecendo. Uma das explicações que aparece um pouco nesse gráfico da direita é uma percepção de que os juros de equilíbrio nos Estados Unidos está subindo, você está começando a ter prêmios de risco para horizontes mais longos de crédito nos Estados Unidos, o que sugere que tem a ver um pouco com o fato de que os Estados Unidos andou emitindo muita dívida, andou se endividando muito. Então, a percepção de que o prêmio de risco que os investidores precisam aceitar andou subindo. Mas não é só isso, você tem vários outros aspectos, você tem aspectos geopolíticos, você tem, por exemplo, a China deixando de comprar títulos do Tesouro Americano, comprando ouro, comprando petróleo. Eu diria que até numa postura que parece estar se preparando para um conflito, né? Compra ouro em vez de comprar títulos do Tesouro Americano, por exemplo. Quando eu falo isso, não necessariamente um conflito militar, mas um conflito, acho que é exatamente esse momento em que as duas potências estão cada vez mais se antagonizando, e isso implica para os mercados que têm menos demanda por títulos do Tesouro Americano, os juros acabam subindo por lá. Você tem outras explicações, o Japão também, que tinha um juros muito próximo de zero, está deixando os juros subir. Isso acaba eliminando um trade, né, que era muito comum, que era se financiar na moeda japonesa e comprar títulos americanos. E você carregava um diferencial de juros. São operações que eram feitas no mercado financeiro que agora estão sendo desfeitas. Então, isso tudo está diminuindo a demanda por títulos americanos e pressionando os juros de longo prazo nos Estados Unidos. E o grande medo que existe nesse momento é que esse juros mais longo, pressionado, gere alguma crise nova, alguma coisa que não está bem mapeada. Por exemplo, um novo banco quebrando, né? São possibilidades que a gente não consegue vislumbrar, mas que ficam no radar, então fazem com que o cenário internacional, nesse momento, seja bastante arriscado. A gente entende que, com a economia americana ainda surpreendendo para melhor, vai ser difícil ver uma normalização disso ocorrendo no curto prazo, uma normalização dessa parte longa da curva, tá? De novo, dado de sexta-feira da geração de emprego, a gente espera um número mais forte do que o mercado. Se a gente estiver certo, eu acho que corrobora uma pressão nesses juros mais longos, tá? Então, esse é o quadro nos Estados Unidos, um quadro do mercado financeiro, nesse momento, muito conturbado. E um outro assunto que eu diria que também era muito importante, mas tem saído um pouco do radar nesse contexto de mercado financeiro muito conturbado nos Estados Unidos, mas é um tema que a gente entende que é estrutural, e eu queria trazer aqui para vocês, certamente impacta a todos nós, todas as empresas exportadoras do Brasil, certamente impactadas pelo tema, que é o que está acontecendo com a economia chinesa, né? A economia chinesa andou desacelerando, em agosto houve um grande pessimismo com relação à economia chinesa, os últimos dados até mostraram uma melhora, esse lado da economia mundial deu uma acalmada no curto prazo, mas eu queria destacar que a gente tem feito estudos sobre o assunto e tem concluído que a economia chinesa passa, sim, por uma desaceleração de crescimento que é estrutural. Não é uma coisa temporária que vai ser resolvida com estímulos de curto prazo, tá? Uma maneira de ver isso é olhar para o mercado imobiliário, tá, da China. Por que o mercado imobiliário? É um mercado muito importante, é um mercado que o governo chinês sempre utilizou para acelerar a economia quando queria. É um mercado cujos produtos financeiros na China são todos lastreados em ativos imobiliários. Então, é um mercado muito importante que passa por uma desaceleração grande. A gente vê essa linha preta aqui, uma estimativa da demanda por casas que nós fizemos no Itaú. A gente observa que era uma demanda em alta, agora uma demanda em queda, né? A gente observa ainda, na linha vermelha, que vendas de casas, nesse momento, estão superando essa demanda que a gente estima, sugerindo que os estímulos de curto prazo estão dando certo. Mas o ponto fundamental aqui é que o governo chinês, ao contrário do que aconteceu nas últimas décadas, vai estar trabalhando contra uma força gravitacional
que puxa a demanda de casas para baixo. E por que essa demanda está caindo? Barrinha azul mostra a população chinesa começando a diminuir, né? Então, a China está virando demograficamente, está deixando de ser um país que expande em termos populacionais e está diminuindo. Nessa barrinha laranja é uma tentativa de olhar também para o processo de urbanização, que já avançou muito na China. E aqui talvez seja a parte mais importante desse gráfico, né? A gente não enxerga uma urbanização na China seguindo no ritmo que ocorreu nos últimos anos. Já está muito mais avançada, né, a urbanização. Isso é muito importante para todas as commodities, tá? É mais importante para commodities metálicas, que estão mais ligadas aqui ao setor de construção. Então, você pode pensar em minério de ferro, alumínio. Minério de ferro muito importante para nós, como grandes exportadores que somos, né? Mas o processo de urbanização da China também estava por trás de todo o enriquecimento dos chineses. Os chineses podendo consumir mais, gerando mais riqueza, um PIB per capita maior, com isso se alimentando melhor, gerando maior demanda por proteínas, que gera maior demanda por grãos, gera mais consumo, gera mais embalagens, né? Por exemplo. Então, eu diria para vocês que não é um cenário catastrófico que a gente está projetando aqui. A gente projeta um crescimento na China esse ano de 4,9% e no ano que vem 4,1%. Quer dizer, esse ano um pouco abaixo de 5%, ano que vem um pouco acima de 4%. Mas é um cenário de um crescimento muito menor do que nos últimos anos. É um cenário em que preços de commodities, juntando esse cenário aqui de China com questões estruturais, com os Estados Unidos com juros altos, tendo que desacelerar a economia, não é um cenário que sugere pressões altistas em preços de commodities. Pelo contrário, pressões baixistas. É claro que commodities não é só demanda. Aqui eu estou discutindo muito a demanda. Tem o lado da oferta, né? E esse lado da oferta ele é muito importante. A gente está vendo o que está acontecendo com o petróleo. Nesse contexto que eu digo para vocês, que é um cenário de economia mundial desacelerando, o petróleo está subindo. E está subindo porque OPEP, Rússia estão diminuindo a oferta. Então, esse é um lado da história, tem o outro lado que é a oferta, mas o ponto fundamental é que a demanda, de modo geral, por commodities é para baixo. Isso gera uma força gravitacional. É difícil imaginar preços de commodities subindo enormemente, né, como a gente viu na pandemia, etc., num contexto feito esse. Isso tem várias implicações para o Brasil. Uma delas é que a gente está tendo já no Brasil uma inflação muito mais moderada. Tá? Eu começo por aquele gráfico ali de cima, perdão, que mostra o indicador de difusão no Brasil. O que é isso? É o quão espalhada a inflação está. Olha como está caindo o indicador. A inflação está ficando menos espalhada, isso é um bom sinal. Uma inflação muito espalhada é difícil lutar contra ela se autoalimenta. Então, tem uma melhora qualitativa acontecendo, além de uma melhora numérica. A gente projeta esse ano uma inflação de 4,9%, no ano que vem 4,1%. 4,1% do ano que vem já é dentro da banda de tolerância do Banco Central, já realmente justifica cortes de juros muito claramente. E esse ano o que a gente vê é uma deflação de alimentos. Você vê ali uma queda de 1% na inflação de alimentos que aparece esse ano. Inflação de bens industriais muito baixa, 2,2%. Tá? Isso tem a ver com a queda de preços de metais. E aí você tem serviços com mão de obra ainda muito pressionada no Brasil, né? Uma taxa de emprego baixa, ainda subindo bastante. E tem o grande vilão da inflação esse ano, que é preços administrados, que vão subir mais de 2 dígitos, ali, acima de 2 dígitos. Aqui você tem o efeito, dentro de preços administrados, você tem gasolina, né? E aí você tem o efeito, por exemplo, da recomposição de impostos que foi feita pelo atual governo. Ano passado houve corte de impostos de PIS, COFINS e ICMS sobre combustíveis, que gerou uma deflação, 3,8% de deflação em preços administrados. Esse ano você reverte isso, você gera um quadro muito mais inflacionário. Apesar dessa última linha muito nociva para a inflação cai bastante esse ano, 4,9% versus 5,8% no ano passado, exatamente porque alimentos e metais estão ajudando, alimentos e bens industriais estão ajudando, ou seja, grãos e metais caindo estão ajudando a trazer a inflação para baixo. No ano que vem a gente vê uma inflação que continua caindo sem o mesmo problema de preços administrados, que vão estar crescendo num patamar mais normal, né? E isso justifica uma discussão de juros aqui no Brasil, de queda de juros. A gente tem uma visão de que os juros, a taxa Selic, que hoje está em 12,75%, ela termina o ano de 2023 em 11,5% e termina 2024 em 9%. Tá?
Implícito no nosso cenário, tem uma aceleração do corte de juros. Tá? A gente tem 2 reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, esse ano. A gente acha que na próxima, que vai ser no dia 1º de novembro, ele corta mais 0,5%, e na seguinte, que é no dia 13 de dezembro, aceleraria para um corte de 75 pontos base. Né? Não é isso que o Banco Central tem comunicado. Tá? Devo admitir que a ata do Copom, o relatório de inflação da semana passada, estão reafirmando uma queda que seria de 0,5% nas próximas reuniões, ou seja, terminaria os juros esse ano em 11,75 em vez do nosso 11,5. A gente acha que a inflação de serviços tende a surpreender para baixo, a gente acha que a atividade econômica tende a desacelerar no terceiro tri, e em dezembro o Banco Central acelera para 75, mas, de fato, não é o que ele está comunicando nesse momento. Tá? Talvez mais importante que isso é o que vai acontecer com os juros no ano que vem. A gente acha que é 9%. A gente já falou aqui de um motivo para esses juros terminar alto no ano que vem, né? Terminar o ciclo de afrouxamento monetário ainda no nível alto, que é os juros americanos. Né? Você não consegue cortar muito abaixo desses 9%, com juros americanos acima de 5%. Tem outro motivo aqui que eu diria que é a escolha de política econômica do atual governo, que envolve muito gasto. Né? Um aumento de gasto muito importante, um aumento de gasto que começou com a PEC da transição, mesmo antes do governo assumir. Quando você aumenta gasto, isso pressiona a demanda pressiona a inflação, e você pode cortar menos juros do que você poderia cortar se não houvesse essa expansão fiscal. Né? Então, isso também é outra razão para a gente imaginar que os juros do ano que vem não tem tanto espaço para cair. Ele cai, sim, do 13,75 para 9%, mas ele cai menos do que ele poderia cair. 9% ainda é um nível que atrapalha a economia brasileira. Né? E aí tem uma outra linha ali, que é aquela linha azul, que é o mercado, é o que hoje está precificado no mercado. Se eu tivesse vindo aqui há 2 semanas e feito essa apresentação com esse slide, a linha azul clara estaria abaixo da laranja. Ou seja, o mercado estava mais otimista do que nós aqui, nós no Itaú, de que os juros seria cortado mais agressivamente. O que aconteceu desde então? Essa turbulência toda no mercado internacional, esses juros americanos que foi para cima de 4,5%, a curva de juros no Brasil abriu muito. A gente está fazendo vários exercícios e a gente acha que é muito difícil o juros brasileiro terminar o ano que vem em 2 dígitos. Tá? A gente acha que hoje o mercado está muito distorcido por esse momento muito conturbado da economia mundial. Tá? Então, a gente acha sim que é 1 dígito ano que vem, mas não muito abaixo de 2. Tá? Então, ainda um juros que atrapalha a economia brasileira. E aqui eu trago também um outro tema muito importante nessa tabela, muito detalhada. A gente certamente não vai ter tempo de discutir tudo que tem aqui, mas eu queria discutir um pouco. Eu falei, né, da expansão fiscal que está sendo feita pelo governo, que é uma espécie de um pecado original que foi cometido de realmente aumentar muito o gasto. E um governo que, ao mesmo tempo, quer ser responsável fiscalmente. Está tentando passar essa mensagem, fez um arcabouço fiscal que limita o aumento de gastos, colocou nesse arcabouço fiscal metas de resultado primário que envolvem, por exemplo, um orçamento equilibrado no ano que vem, ou seja, 0% de déficit. E como é que você gasta muito e consegue entregar um orçamento equilibrado? Tem que aumentar a receita. Né? E aí o governo, desde então, tem promovido uma série de medidas para tentar aumentar a receita, fez um orçamento de 2024 que envolve medidas que, segundo estimativas do governo, arrecadariam 168 bi a mais. A gente tinha um cenário que era 99 bi, revisou recentemente para 100 bi, quase nada, né? Não faz muita diferença. É um cenário de decepção dessas medidas do governo, que o governo não consegue entregar a arrecadação que está querendo para entregar um orçamento equilibrado. É uma decepção de mais ou menos 0,6% do PIB, em vez de ser 1,5%, é 0,9%. Então, o orçamento equilibrado que o governo promete no ano que vem, na realidade vai ser um déficit. E a gente não acha que é um déficit de 0,6%, é 0,8%, porque a gente acha que também tem subestimativas acontecendo nos gastos, especialmente de previdência. Então, a gente está projetando 0,8% de déficit no ano que vem. É uma decepção fiscal bem importante essa, que tende a aumentar o risco do país, tende a atrapalhar o câmbio. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes eu queria discorrer bem rapidamente aqui, dado o tempo, sobre algumas dessas medidas. Tá? E eu coloquei aqui o cenário anterior, cenário novo, exatamente para poder comparar um pouco o que a gente estava pensando e o que a gente pensa agora, depois das últimas notícias. Né?
E de onde vem a diferença entre o que o governo projeta e o que a gente projeta? O primeiro ponto é, o governo tem essa medida do CARF, né, que criou um voto de desempate nessa entidade, que é o CARF, que resolve disputas tributárias entre empresas e o governo, né? Criou um voto de desempate, dizendo o seguinte, olha, o governo, depois de uma discussão sobre quem está certo, vai poder dizer, ter um voto de desempate, né? E o governo espera arrecadar quase 60 bilhões de reais com isso. A gente colocou na nossa conta 30 bi, ou seja, metade, mais ou menos, e o nosso viés é ser menos do que isso, tá? Primeiro ponto a notar aqui é que o CARF não é uma Corte Suprema. As empresas que perdem no CARF podem recorrer e, portanto, não necessariamente vão pagar, podem judicializar o tema, né? Você tem hoje a Petrobras com uma disputa com o governo que é de 30 bilhões de reais, tá? A Petrobras, obviamente, tem como principal acionista o governo, ela vai pagar esse recurso para o governo? A nossa visão é que provavelmente não, né? Ela deve pagar algum valor, mas não os 30 bi. O governo parece acreditar que sim, mas a Petrobras tem minoritários, tem um conselho de administração, não dá para fazer essa devolução, aceitar isso sem judicializar o tema. Então, a gente acha que, sim, vai vir alguma coisa da Petrobras, mas não os 30 bi. Então, a gente soma 30 bi, e aqui não tem muita ciência, a gente está tentando mapear um número aqui que a gente acha que pode ser razoável, mas cada vez mais, quando a gente conversa sobre o tema, a gente está ficando com um viés que vai ser menos do que esses 30 bi que a gente tem, né? Bom, outro tema aqui importante, tributação de lucros e dividendos. E essa aqui eu queria discutir com vocês, porque é muito importante para todos os setores, né? Certamente para vocês A gente entende que vai vir uma tributação sobre dividendos. A grande dúvida que existe é o timing disso. Se vai ser esse ano ou se vai ser no próximo, porque, pelo princípio da anterioridade, se você tem a tributação sendo criada esse ano, ela só vale para o ano calendário seguinte. Se for criada no ano que vem, só vai valer para 2025. Então, é muito importante definir quando que vai ser. Até pouco tempo, a gente achava que ia ser esse ano. Só que a pista está ficando curta. O governo tem que aprovar a PEC 45, o governo está fazendo várias medidas de aumento de arrecadação. Está parecendo mais provável que fique para o ano que vem, tá? Dito isso, uma mensagem que a gente tem passado em reuniões como essa, né, para clientes do banco, é que não vale a pena pagar para ver. Tá? Porque vai vir essa tributação de dividendos, existe uma discussão de modulação, quer dizer, uma forma de não respeitar o princípio da anterioridade. Pode ser que, por exemplo, seja aprovada uma reforma em março do ano que vem, chutando uma data qualquer, mas com uma modulação que diga que você pode cobrar imposto em maio, a partir de maio, né? Então, não é tão clara essa ideia de que, quando você aprova no ano calendário, só vale para o ano seguinte, pode ser que haja mudanças até nisso. Então, um governo muito sedento por receita, precisando financiar o aumento de gastos, fazendo medidas impopulares para o Congresso, como, por exemplo, taxação de offshores e fundos exclusivos, que nosso legislativo tem bastante. O governo está querendo mexer nisso e talvez não gerando uma arrecadação tão grande assim, o que mostra essa grande sede por receita. Portanto, uma corrida para aprovar tudo, inclusive dividendos. Então, a gente pode estar errado aqui, o governo pode, na reta final desse ano, conseguir aprovar uma lei de dividendos. Então, acho que é importante fazer um planejamento tributário que contemple esse contexto de um governo precisando de receita e querendo correr. E aí fica uma disputa política para quando vai ocorrer essa aprovação, né? Mas que ela deve vir e vem, né? O que deve vir mais claramente agora no curto prazo são as offshores, imposto sobre offshores e fundos exclusivos, né? Uma discussão que deve ocorrer essa semana. E aí, quando a gente soma isso tudo, a gente vê essa decepção. A gente vê 100 bi ao invés de 168 bi. Do ponto de vista macroeconômico, é uma decepção importante. O arcabouço fiscal que acabou de ser criado seria desrespeitado já no primeiro ano. E isso, obviamente, quando o governo reconhecer isso, pode ter um impacto no mercado. O mercado, na verdade, já antecipou boa parte disso. Os economistas já projetam 0,8 que a gente tem de déficit, já é a projeção mediana na pesquisa do Focus, que é a pesquisa do Banco Central, né? Então, já antecipou boa parte disso, mas quando realizar, que não vai entregar esse número, né, acho que tende a aumentar um pouco mais o risco país.
com implicações, por exemplo, para o câmbio, né? E eu junto o fato de que a gente está cortando juros com o fato de que a gente vai ter decepções fiscais para dizer o seguinte: o cenário de câmbio é muito provavelmente de uma desvalorização. Essa variável tão difícil de projetar, um grande exercício de humildade para os economistas projetar o câmbio. O que dá para dizer é que num cenário de juros mais baixo, com risco fiscal aumentando, a gente vai ter um cenário de desvalorização. A gente tenta calibrar isso. A gente está há muito tempo com uma projeção para o final do ano de R$ 5,00 por dólar, né, que acabou sendo atingido muito antes do final do ano, ultrapassado, né? E para o ano que vem a gente está com 5,25. Tá? Eu diria que esse momento que a gente está vivendo, a gente está com uma situação muito conturbada do ponto de vista internacional. Não espero que haja tanta duração. Pode ser que esse 5,15 que está na tela agora volte bastante, né? Mas tentando olhar através dessa nuvem que o cenário internacional trouxe, a gente deve ter uma tendência de valorização. A gente acha que no fim do ano é 5, no final do ano que vem, 5,25. Tá? Bom, falando sobre crescimento aqui, né? A gente tem 2,9% de crescimento esse ano, mesmo valor que ocorreu no ano passado, 1,8% para o ano que vem. Aquela tabelinha ali à direita mostra que a gente tem, para o terceiro TRI, uma contração do PIB de 0,2%. Ou seja, o PIB brasileiro vai piorar. E a razão é que o primeiro semestre ele foi muito impulsionado pelo agro, né? E o agro a gente sabe que tem uma sazonalidade, ele contribui muito mais no primeiro e segundo TRI, safra, safrinha, é muito mais relevante. No resto do ano você não tem grandes contribuições. Então, a gente vê uma desaceleração muito importante do PIB acontecendo. Tá? Agora, eu queria destacar que esses números, 2,9 e 1,8, 1,8 muito pior que 2,9. Você fala assim, o ano que vem vai ser bem pior que esse ano, né? Mas isso mascara o fato de que o agro está distorcendo muito o número desse ano. Tá? Então, nesse cenário nosso, que apesar do PIB do ano que vem ser mais baixo do que o desse ano, a gente tem indústria e serviços melhores no ano que vem, esses dois setores, do que nesse ano. No ano que vem, com juros mais baixos, indústria é um setor muito sensível a juros, tende a estar melhor no ano que vem, serviços também. Tá? Então, fica um pouco mascarada pela grande performance do agro desse ano, mas indústria e serviços a gente vê uma melhora continuada ao longo do tempo. Tá? No ano que vem, a gente projeta um agro normal, crescendo na média histórica. Né? Então, é por isso que a gente chega nesse 1,8 versus o 2,9 desse ano. Tá? Aqui eu queria destacar que está tendo uma melhora muito importante quando a gente fala de PIB no Brasil em consumo, né? E aqui eu trouxe indicadores de confiança, vários melhorando, não dá para visualizar tão bem nesse gráfico. Ali a gente fez o acumulado da melhora ou piora no ano para diversos setores. A gente vê que a indústria teve uma queda de confiança em 2023 até agora, construção subiu, serviços também, comércio subiu, e o consumidor subiu muito. Né? E, de fato, o consumo tem surpreendido muito. Tá? E por que o consumo está surpreendendo? Se o juros está alto, se a inadimplência de pessoa física está alta, se comprometimento de renda das famílias, o balanço das famílias está muito carregado, como é que pode o consumo das famílias estar surpreendendo positivamente? E a resposta para isso é que a renda está muito forte. Você está tendo geração de emprego no Brasil, mas, além disso, você tem programas de transferência de renda que estão ajudando, como, por exemplo, o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo. A gente está vendo uma renda muito forte, e a renda é um determinante mais poderoso do consumo do que o próprio crédito. O crédito impacta alguns setores muito, de tickets maiores, etc., mas a renda impacta muito. Então, a gente está tendo uma performance do consumo muito boa. A gente acha que o consumo vai continuar bem no ano que vem, acho que é muito importante, né, para todo o setor enfim, de embalagens de modo geral, né, essa performance que a gente espera positiva para o consumo. Acho que começa a ter uma troca de bastão um pouco, com juros caindo, o mercado de crédito melhora um pouquinho, não é grandes coisas, e a renda cai um pouquinho. Né, então, começa a virar um pouco para uma dependência maior do mercado de crédito. Tá? Mas a gente está vendo, vislumbrando a manutenção de um consumo bom no ano que vem. Tá? E aqui no meu último slide, com projeções, tá, e dados dos últimos anos, e recapitulando alguns dos pontos que a gente falou, crescimento esse ano 2,9 e 1,8 no ano que vem. Não quer dizer que indústria e serviços vão estar piores no ano que vem do que nesse ano, quer dizer que o agro esse ano realmente surpreendeu muito, distorceu muito o PIB desse ano.
A gente está vendo uma taxa de desemprego, um tema que a gente não discutiu, mas muito importante para consumo, ainda bastante baixa, né? Com retorno de várias pessoas à força de trabalho. No caso da inflação, eu destaco que esse ano 4,9% de IPCA e uma deflação no IGPM de 3,7%. Isso também é um tema importante, tá? Porque o IGPM está muito mais ligado a custos de produção. O IGPM é mais sensível a commodities, por isso que ele está caindo. Enquanto que o IPCA tem muito mais ligação com receita, com vendas. Tá? Então, quando o IPCA está subindo e o IGPM está caindo, é um cenário típico de recomposição de margens de lucro para vários setores da economia brasileira. Tá? E aí compensa um pouco o desastre que foi 2020 e 2021, né, com IGPM subindo muito mais do que o IPCA. Então, isso também fomenta essa ideia de que a gente está tendo uma melhora na economia. Não é uma economia que está saindo cantando pneu, mas ela está melhorando aos poucos. Tá? Então, juros, 11,5%, a gente acha que tem chance do Banco Central não entregar esse 11,75% esse ano. O 9% nosso do ano que vem está bem mais otimista do que o mercado hoje, mas a gente entende que o que é coerente com o que a gente vislumbra de inflação e tentando olhar através desse estresse que está acontecendo nos mercados internacionais, a gente vê uns juros caindo para um dígito, não muito abaixo de 2 dígitos. Tá? E a gente calibra isso para 9% aqui. Nessa linha do resultado primário, a gente tem a decepção fiscal que eu falei. A gente projeta ali 1% de déficit esse ano e 0,8% no ano que vem. O 0,8% no ano que vem, o governo projeta 0%. Né? Então, ali entra aquela decepção fiscal, e aí, juntando essa decepção fiscal, que aumenta um pouco o risco do país, junto com juros mais baixos, a gente tem tem que ter um cenário de desvalorização cambial. Tá? Ela está nos surpreendendo, vindo mais forte, né, por causa desse contexto internacional. Mas acho que o ponto mais fundamental aqui é que é muito difícil imaginar o câmbio voltando para os 4,70 que a gente viu em julho. Teria que ter uma nova surpresa no mercado, uma coisa nova, um agro performando muito bem no ano que vem de novo, uma coisa que a gente não está mapeando. Tá? A tendência é muito clara, com juros caindo e uma decepção fiscal, agora na parte de execução das medidas que foram anunciadas, decepcionando, é muito claramente de desvalorização cambial. Tá, pessoal? Bom, acho que com isso encerrou meu tempo aqui. Queria agradecer em nome do Itaú pelo convite de falar aqui para vocês, foi um prazer. Infelizmente, acho que não temos tempo aqui de perguntas, mas vou passar aqui de novo a palavra para a Camila, e muito obrigado por terem nos convidado aqui para participar da evento de vocês. Obrigado. Boa continuação. Fernando, muito obrigada pelo seu tempo. O Fernando fez um malabarismo para estar aqui com a gente hoje. Chegou agora há pouco em São Paulo e já ele tem que ir. E agora, para continuar com o tema IBM, trazer um contexto global para a gente, convido ao palco o nosso diretor comercial e de estratégia e marketing, Júlio. Vê que eu já chego olhando o tempo para não tomar bronca depois, né? Mas, primeiro, boa tarde a todo mundo, aqueles que eu ainda não pude cumprimentar, esperem para tomar uma cerveja depois, um coquetel. Eu vou começar diferente. Você vê como é que são as coisas, né? O Newton elogia porque a Camila colocou a foto dele 10 anos mais novo. Eu cortei o cabelo para ficar mais jovem, ela colocou a foto antiga aqui minha. Tá errado, né, Camila? Mas começaram também. Quem teve aqui o ano passado vai lembrar, né? Eu também fico chateado com o meu chefe. Por quê? Ano passado ele começou, sempre motivo de piada é o meu time, né? Alguns estavam aqui que sofrem, o Jardel, que também é São Paulino, fez piada, começou o evento tirando sarro. Eu tinha certeza que você ia me parabenizar no início pelo título, mas não teve também o parabéns. Mas o São Paulo carrega o São Paulo na vida. Um dia ele ainda coloca o branco na bandeira do time dele. Mas vamos lá. Meu objetivo hoje aqui com vocês é trazer um pouco de como a gente enxerga a questão de mercado global. Ano passado eu trouxe como que os números tinham fechados, né? E esse ano eu quero também trazer um pouco de como a gente entende que o comportamento do consumidor pode trazer mais notícias positivas, né? Eu costumo ser bem otimista, meu time fala bastante disso, mas realmente a gente está do lado da equação certa.
E eu queria depois fazer também uma conexão, um pouco do que o Newton trouxe de estratégia IBEMA, e como que a gente está tentando trazer essa percepção de produto e serviço para valor agregado para vocês, né? Seja o nosso gráfico direto, nosso cliente, nosso distribuidor, ou o nosso brand owner, tá? Então, começando aqui, passando bem rapidinho, eu queria relembrar para vocês, faço como eu faço com o meu time, né? Fico mostrando o número 30 vezes para todo mundo decorar e saber como dividir com vocês. Mas o mercado global de papel cartão, hoje a gente fala em torno de 54 milhões de toneladas, tá? Esse número é o fechamento de 2022, e ele está separado entre 43% fibra virgem, 57% a parte de fibra, desculpa, inverso, né? Reciclado 43%, fibra virgem, o delta de 57%. Os principais produtos, né, os mercados em termos de volume, são o WLC, para quem compra produto nosso, o nosso Impona, por exemplo, e o FBB, que é o Folding Boxboard, que são produtos similares aos nossos GC1, GC2, que é o nosso Supera e Supera White. Existem, obviamente, crescimentos, né, importantes em cima de bases menores, como, por exemplo, o mercado de food service, que foi um mercado que subiu bastante com as questões de mudanças de hábitos de consumo da pandemia, né? Mas, basicamente, esses dois mercados representam aí grande parte do volume e consumo global. A América Latina, a gente fala de um mercado de 2,5 milhões de toneladas, então, parte dessa representação. E aqui eu trago um pouco para vocês a questão de panorama. A gente tem enfrentado, não só no Brasil, mas no mundo, na Europa, e está muito em linha com o que o Fernando comentou, né? A gente vê altas taxas de inflação nos Estados Unidos, na Europa, atividade industrial e econômica da China não tão acelerada, e às vezes a gente perde um pouco a percepção de que o nosso setor, o nosso mercado, ele vem num crescimento contínuo, né? A gente vem de bases muito fortes de crescimento nos últimos 2, 3 anos, e a gente tem conseguido sustentar o crescimento em cima dessas bases maiores. Então, vejam que o CAGR de crescimento até 2035, ele se mantém na casa de 2%, né? Ele incrementa no mundo 15 milhões de toneladas de consumo aparente de papel cartão, e a gente sente, de uma certa forma, uma pressão em todos os elos da cadeia, porque todo o mercado que é promissor e que cresce, ele recebe investimento. Então, você tem um efeito de entradas de capacidade, não só no nosso setor como indústria, no mundo, na Ásia, na Europa, como a gente também vê um movimento muito grande dos nossos clientes gráficos de aquisição de maquinário dos últimos 2, 3 anos. Então, é inevitável que você tenha, em algum momento, uma questão de desbalanceamento entre oferta e demanda, né? E que a gente acredita que, com o tempo, isso vai equalizar. Hoje, nesse almoço que o Newton comentou que a gente estava com um cliente internacional que tem operação na Ásia, ele estava comentando, boa parte das entradas de capacidade que tiveram na Ásia, elas foram motivadas também pela migração do plástico para o cartão, que ainda não está num ritmo tão acelerado como eles mesmos imaginavam. Então, por um período, essa questão vai ficar, de uma certa forma, pressionada. Mas o ponto é que, para 2035, se vocês olharem, praticamente 60% do consumo de papel cartão global vai estar na Ásia. E a gente vê que a América Latina, China e resto da Ásia, eles têm percentuais de crescimento maiores do que mercados já desenvolvidos como Europa e Estados Unidos. O bom ponto é a última coluna ali, ela ficou um pouquinho difícil de ver, mas o consumo per capita no Brasil e na América Latina, ele ainda é muito abaixo do que se tem em mercados desenvolvidos como Europa e Estados Unidos. Então, existe uma oportunidade, obviamente ligada a consumo, muito grande para que esses números continuem crescendo, tá? Indo para o âmbito de... Travou. Ixi, está mudando ali, aqui não está. Deixa eu voltar aqui. Problema técnico aqui, ó. Quem pode me ajudar? Está mudando aqui, mas não está mudando a tela principal. Mudou, agora foi, pronto. Quando a gente olha, então, o mercado brasileiro, né? Aqui é o número que a gente acompanha via o IBA. Ele está sem o que a gente chama do LPB, que é o cartão para a parte de líquido. Mas vejam que é um crescimento expressivo em tonelagem de 2017 a 2022, também com um crescimento previsto de 2%. Né? O 2023 andando muito em linha, a projeção IBEMA,
com o que foi o ano passado. Mas ainda, esse é um ponto importante para dividir com vocês, que o primeiro 7 meses ali do mês, né, janeiro a julho, ele ainda no consumo aparente Brasil, ele ainda está acima do que foi o ano passado. Os primeiros 3 meses foram mais fortes, os últimos 4 meses têm tido uma certo arrefecimento, e a gente acredita que, como o segundo semestre do ano passado foi muito forte no Brasil em consumo, ele termina o ano igual. Tá? E a gente tem no Brasil também o mesmo efeito que tem lá fora, entrada de capacidade, a máquina nova da Klabin, e isso acaba balançando um pouco a questão de oferta e demanda no mercado. Mas eu queria trazer que, não só em cima de números, a gente se baseia para projetar o nosso crescimento e o nosso futuro, né? De embalar o futuro. E aí eu trago para vocês alguns números legais, importantes de se mostrar, que estão muito mais ligados ao comportamento do consumidor. Então, essa é uma pesquisa da McKinsey, e ela perguntou em diversos países, para um grupo grande de consumidores, se eles aceitariam pagar um pouco mais por embalagens sustentáveis. E vejam que, dentre os principais países em termos de população, Índia, China, México, Brasil, em todos eles, mais de 70% dos consumidores aceitam pagar um pouco mais por embalagens sustentáveis. E quando eles perguntaram para o consumidor quem que é o responsável por promover essa mudança de embalagem sustentável, basicamente, em todos eles, a responsabilidade de todo mundo que está aqui nesse evento, né? O dono da marca, a empresa que produz as embalagens, né? E nós, consequentemente, produtores. Então, é um movimento que, em cima de uma pesquisa dessa, de uma McKinsey, com o renome que ela tem, mostra o nosso compromisso por criar esse movimento e trazer mais velocidade para ele. De outra forma, também houve uma pesquisa que eu quis trazer para vocês, que aí foi com donos de marca. Então, multinacionais, donas de marca, 150 empresas globais questionadas o que elas estavam fazendo para trazer algum tipo de aspecto de maior sustentabilidade em suas embalagens. E vejam que mais de 50% delas trouxeram a importância do movimento de substituição de materiais, boa parte deles de base de fibra. Então, é algo que a gente vem trabalhando bastante, que tem direcionado bastante o nosso desenvolvimento de produto. Tá? Aqui são, não sei se o Fábio está por aí da Two Sides. Fabião, se apropriamos da pesquisa que você apresentou na RISE, muito bom, porque ela traz para a gente não só a questão da oportunidade, de como o consumidor nos enxerga, mas também do desafio, né? De como que a gente trabalha a questão do desafio de mitos e fatos, e também de trazer a percepção para o consumidor dos desafios que a gente tem. Então, perguntado para o consumidor, né? 58% deles, embalagens de papéis são melhores. 53% dos consumidores questionados colocaram o papel como o mais fácil de reciclar. 57% preferem receber encomendas em embalagens de papel. Agora, por outro lado, a gente tem um trabalho forte de fazer. O cliente ele não tem a percepção ainda de que a embalagem de papel protege melhor o produto. Só 9% apontaram que a embalagem de papel protege melhor o produto. Baita oportunidade para a gente trabalhar. Melhor opção para embalagem reutilizável. O Newton mostrou lá no começo, né, a tendência dos 5 R's. A gente precisa trabalhar, desenvolver e trazer a percepção do cliente que o papel também pode ajudar a reutilizar. E consideram o preço relevante da decisão de compras, ali no caso do e-commerce, do online. Então, aqui eu gosto de trazer esses últimos 3 pontos de validação de fortaleza de papel, que é a energia, o Newton comentou do nosso, mas assim, o setor de papel e celulose, hoje, quase 90% da produção no Brasil, ela já é proveniente de energia renovável. A gente tem toda a parte de manejo, né, seja da Suzano, dos concorrentes, na parte de florestas, né, na emissão e captura de carbono, e que a gente brinca que ele vai dentro da embalagem, vai junto com a embalagem para o mercado. E o principal ponto, quando a gente separa o impacto de reciclagem só na parte de papel e embalagem, o papel ele já atinge 97% de taxa de reciclagem. Quando você coloca a revista, livro, outros itens, aí ele cai para um pouquinho mais de 70%. Mas a gente já tem um percentual de reciclagem muito forte.
E isso ele não tem como a gente deixar de considerar que ele é uma fortaleza muito grande, porque um dos grandes pontos que a gente tem discutido a nível global é a gestão de resíduo, né? E é o trabalho e a necessidade da economia circular. Quando a gente pega o insumo, o substrato, né, de maior representatividade no mercado de embalagem, que é o plástico, vejam que 47% da geração global de lixo plástico ele está em embalagens. É um percentual impactante e que chama muito a atenção. No Brasil, a gente tem uma geração diária de 1,04 quilos de lixo plástico por dia. Obviamente, ele é menor do que uma série de outras regiões, porque o consumo per capita, como eu mostrei lá atrás, ainda é muito menor, mas proporcionalmente ele é alto, né? E existe um movimento muito grande que a gente tem falado e mostrado, que é dos marcos legislatórios. Não só Europa, que foi quem puxou isso, e eu fiz questão de trazer aqui muito desses marcos acontecendo aqui na América Latina, né? E que tendem a se acelerar cada vez mais e trazer oportunidades, que eu coloquei aqui embaixo, ficou pequeno e talvez o pessoal não enxergue, que só para vocês terem uma ideia, é o mercado de alimentos, olhando a parte de congelados, o alimento pronto para consumo, só na América Latina, existe, e no uso único, tirando o cup stock e tirando o LPB, a gente tem uma oportunidade de formalização no mercado de papel de 2,1 milhões de toneladas, para um mercado que hoje é de 2,5, só no mercado de alimento. Então, assim, é uma oportunidade no single use, né, no uso único, muito grande para o mercado de papel. Em cima disso, eu queria trazer para vocês um pouco do que a gente tem tratado como oportunidade, como jornada de Customer of Choice, que o Newton comentou, porque realmente o valor que a gente precisa entregar tem que estar na percepção de vocês. Então, quando a gente fala de produto, eu vou reforçar um pouco o que a gente mostrou ano passado. A gente tem dentro da nossa fábrica de Turvo uma fortaleza que é fibra virgem, a gente chama da natureza que embala, produtos de alta performance, eficiência de rigidez, oportunidade de redução de gramatura, menos resíduo. E a gente tem nele uma grande aposta nossa, que é o produto Naturale, que vocês vão poder visualizar em mockups no coquetel, servindo ou sendo expostos com... Está aqui atrás? Lá no começo, então, tem os mockups de aplicação do Naturale, um produto com 70% menos químico, alta rigidez, aspecto natural, e é o produto com maior facilidade para reciclagem. É algo que na Europa já é muito forte e a gente tem trazido para introduzir no mercado brasileiro. Na nossa planta de Embu das Artes, a gente chama do Plantando Futuro, onde a gente tem todas as ações de reciclagem, economia circular, e a gente carrega com muito orgulho o nosso produto Ritali Green, Ritali White, né? Um produto com 55% reciclado, sendo desses 35% pós-consumo, resíduo que foi para o varejo e voltou, e que atende todo o processo de circularidade e tem gerado bastante exposição e muito alinhado com o nosso propósito. Olhando o pilar de serviço, falei um pouco de produto bem rápido, queria trazer para vocês o pilar de serviço. A gente está criando agora o nosso guarda-chuva do IBEMA Conecta. Então, a gente quer colocar embaixo de todo esse guarda-chuva ações de relacionamento ou de serviço que a gente crie para vocês, clientes, ou formas de medir o que a gente está entregando, o efeito que tem tido para vocês. Então, muito rápido aqui, a gente tem, depois tivemos o problema do SAP, como o Nilton comentou, ficamos sem o portal do cliente por um tempo, voltamos com o portal do cliente, temos as sprints para poder cada vez mais colocar informação e serviço dentro dele, a nossa área de BDM, que é a área que a gente, o Business Development Manager, a gente gera a relação com os brand owners, buscando inovação, buscando serviço em termos de própria economia circular, como o Thiago depois vai apresentar aqui, desenvolvimento de produto. Fizemos uma ação muito legal com o supermercado de Curitiba, o Festival, colocando para eles oportunidades de embalagens sustentáveis dentro das gôndolas deles. O nosso clipping de mercado, a gente fala muito que a gente precisa prover para os nossos clientes tudo que é informação de tendência, de comportamento de consumo, para vocês, clientes, para que a gente pense junto nas soluções e consiga avançar no desenvolvimento. E acho que os dois principais pontos que eu queria dar mais ênfase é o IBM Embala, que é o nosso projeto, nosso sistema, na verdade, programa de fidelidade, que a gente lançou ano passado, para quem estava aqui vai lembrar, e o nosso NPS. A gente faz a nossa pesquisa, né, o NPS, que é uma metodologia que mede o nosso índice de satisfação na visão do cliente e também o índice de recomendação. E aqui é prestar conta com vocês.
né? Mostrar que tudo que vocês respondem, a gente teve esse ano 133 respostas, 40% de taxa de conversão da lista que a gente mandou, 10 pilares avaliados, e a gente criou 56 ações que a gente vai soltar amanhã para todos os clientes como um reporte de prestação de contas. Por quê? Porque a gente não está contente com esse resultado. Muito apareceu o problema do SAP, o que gerou, né, a migração do SAP. Graças a Deus, agora a gente está com ele operando, dentro da operação de vocês, mas a gente acabou perdendo um pouco o índice de satisfação, caímos de 8 para 7,8, e o nosso NPS, que até o ano passado estava na zona de qualidade em 51, caiu para uma zona baixa. A gente vai precisar agora recuperar e entregar para vocês um nível de serviço melhor, uma venda menos dolorosa, tá? Junto com isso, a gente vai para uma segunda etapa do nosso IBM Bala. O ano passado a gente fez, como eu comentei, foram 120 clientes que participaram, diversos feedbacks e aprendizados, mais de R$1 milhão em prêmios e ações de trades que nós fizemos com os clientes. E a gente vai lançar agora o IBEMA, aprimorar o IBEMA Bala 2.0. A gente vai desburocratizar um pouco o modelo, deixar ele mais simples. E acho que o principal ganho, a gente vai criar dentro da parte de premiação o pilar de serviço e experiência. Como que a gente gera resultado e ajuda a investir no negócio de vocês para que a gente se torne aí cada vez mais forte, tá? Para terminar, queria dividir com vocês um pouco dos nossos projetos. Eu dedico um pilar específico para ele. Ele entra dentro da parte de serviço e ele é muito conectado com o nosso valor e com o nosso propósito de embalar o futuro. É algo muito genuíno e que a gente tem direcionado muito investimento da planta de Embu das Artes para cada vez mais ser uma solução de reciclador para o setor como um todo. Então, o primeiro projeto que eu queria dar uma atualização para vocês, a gente falou sobre ele ano passado, uma parceria com a Green Mining, com a Biopackaging, não sei se o Felipe está aqui, e com o grande parceiro nosso de logística reversa, o Rodrigo da Green Mining, CEO, que está aqui com a gente, tem viabilizado muito esse processo, né, de trazer o resíduo do varejo para dentro da nossa fábrica. É um projeto que rodou esse ano com 17 lojas, nós já coletamos 600 mil copos, ele já está rodando há mais tempo, né? E a gente tem agora a evolução do projeto para o próximo ano, de aumentar para mais 30 lojas, a gente vai para quase 50 lojas, de coleta do copo de papel dentro das lojas, faz a centralização das cargas de todas essas lojas, retorna para a fábrica, e a gente transforma no novo cartão Ritali, que vai entrar em todas as cintas de café do Starbucks a partir do ano que vem. E o último projeto que eu queria dar ênfase e dividir com vocês, que é um projeto de muito orgulho para nós, para todos nós, e para toda a cadeia, né, que é com o Grupo Boticário. A gente começou com o projeto em Embu das Artes, que é a Estação Preço Fábrica. Ele é um container onde qualquer pessoa física, carrinheiro, catador, ele descarta, ele leva o resíduo até a nossa estação, a gente pesa, a gente paga na hora, através de um cartão de alimentação ou um GreenPix, o maior valor do resíduo da Apara do mercado, né? Esse mercado ele tem um intermediário que é o aparista, come parte da margem, esse projeto a gente paga direto para ele o melhor preço do mercado. E isso tem impactado muito a sociedade, ele tem um pilar não só ambiental, mas social muito grande. Vejam que nós já coletamos 621 toneladas entre papel e vidro. A gente tem um parceiro de vidro também que atende o Boticário nesse projeto. Quase 400 toneladas de papel. Quase 600 famílias, pessoas físicas, CPFs impactados. E quase 350 mil reais de receita que a gente gerou. Recentemente, nós tivemos uma influenciadora, nossa fábrica, até junto com a ação do IBA, né? E foi muito legal porque ela entrevistou um carrinheiro que estava passando. E ela perguntou para ele quanto ele tinha ganho no mês anterior, só de entrega na IBEMA. R$8 mil. R$8 mil, um carrinheiro, levando, só de carga que ele levou, de material, resíduo que a gente reciclou. Isso tem gerado um apelo muito grande, porque a gente recebe na nossa estação, que é no estacionamento, põe para dentro da fábrica, transforma no cartão Ritali, e o Ritali tem virado muita embalagem do Boticário em diversas linhas. Então, é algo que é o que a gente chama de upcycling, né? Ele entra, transforma a nova embalagem e volta para o varejo. Então, o que a gente tem muito orgulho, eu queria agradecer ao Rodrigo, que tem viabilizado isso, o Felipe, todos os parceiros, porque são dois que eu estou mostrando aqui de muitos, e espero que ano que vem a gente traga aí ainda mais projetos para apresentar para vocês. Então, agora eu queria agradecer de novo a todo mundo e convidar a Camila para passar a bola para mais um outro assunto que tenha muito a ver com essa questão da economia circular. Obrigado.
Gente, para pegar o gancho do que o Júlio comentou com vocês agora, esse ano em 2024, a gente vai focar muito em sustentabilidade. E a gente já não está conseguindo contar essa história sozinhos. Então, nós temos uma nova colega para nos acompanhar com isso, mas nada melhor do que ela para se apresentar para vocês. Sou fruto da transformação de uma das invenções mais antigas da humanidade, o papel. Porém, minha história começa muito antes disso. Acompanho de perto todas as mudanças que acontecem no mundo, sempre com o papel de ajudar vocês a evoluir. Já fui sombra de proteger do sol, já vivi esconder e até já tive histórias de amor por cada zero. Mas com a exploração descontrolada da natureza e a falta de conscientização das pessoas, o meu perfil está sumindo, minha sombra de brilho. E o que antes era brilho, agora é vazio. Com tantas mudanças e perdas, entendi que era preciso me reinventar. Mas sozinho. Ainda tenho amigos que lutam para reverter e amenizar os impactos ambientais. Entretanto, precisam da sua ajuda. Ao lado dos meus guardiões e de você, surge uma nova forma para lutarmos juntos. Dos pés à cabeça, trago a esperança. Meus cabelos trazem vida através das florestas e das aparas, mostrando a minha constante transformação. O meu corpo tem o papel de me levar a todos os lugares. Dobraduras e aparas completam aquilo que me dá significado. Nessa longa jornada, conheci a IBEMA, que me trouxe um novo significado para juntos termos um mundo melhor. Em breve estarei em todos os lugares e, com a ajuda da tecnologia, vocês me encontrarão até na palma de suas mãos. Muito prazer, sou a Ana Paras. Essa é a hora que eu tenho que respirar fundo para não chorar, como o Newton falou. Mas bem fundo mesmo. Esse é um projeto que a gente tem muito orgulho de ser tirado do papel. Essa mocinha está sendo desenhada faz muito tempo e a gente conseguiu trazê-la para vocês. A gente segurou a ansiedade para lançar ela. Queria aproveitar e agradecer a nossa agência, que desenhou toda ela com a gente e criou esse manifesto lindo para ela, que eles estão acompanhando online pessoalmente. E foi muito legal ter eles com a gente nisso. Eu espero que vocês gostem dela e ela vai estar muito presente com vocês agora. E, embalando esse assunto que a gente está falando de sustentabilidade, eu vou convidar o nosso próximo palestrante para subir ao palco. Ele é formado em Engenharia Ambiental e Sanitária com MBA em Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pela USP. Tem 9 anos de experiência na área de projetos de design de embalagens, logística reversa e combate ao desperdício até de produtos circulares. Convido para subir ao palco o especialista de sustentabilidade da Arcos do Brasil, Tiago. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Primeiramente, agradecer aí o convite da IBEMA, toda a equipe do Júlio, estar participando aqui com vocês, falar um pouquinho de McDonald's, Arcos Dourados, sustentabilidade, economia circular. A gente está super contente. Vamos lá. Falando um pouquinho, não sei se todo mundo conhece, uma marca que se chama McDonald's. Uma das maiores marcas aí do mundo, uma das grandes empresas do mundo, com 67 anos de atuação no mercado. Alguns números que geralmente têm curiosidades, né? Enfim, sobre a marca. Então, no mundo todo, o McDonald's atende mais de 70 milhões de clientes por dia. São mais de 2 milhões de funcionários em mais de 36 mil restaurantes. E nós atuamos aí em mais de 100 países no mundo todo. Quando a gente fala de Arcos Dourados, sempre causa uma dúvida, né? Quem que é McDonald's? Quem que é Arcos Dourados? E Arcos Dourados é a maior franqueada da marca McDonald's no mundo, né? Hoje a Arcos Dourados ela atua em toda a América Latina e Caribe. Então a gente está atuando em mais de 20 países. A gente é franqueada master, né, da McDonald's há 16 anos. E hoje a gente tem mais de 2.300 restaurantes, com mais de 95 mil funcionários.
Quando a gente dá um zoom aqui no Brasil, né, o Brasil é o principal mercado da Arcos Dourados. Mais de 60, dos 95 mil funcionários, 60 mil estão aqui no Brasil. A marca, né, McDonald's, já está aqui no Brasil faz 44 anos. Hoje, a gente atende mais de 2 milhões de clientes por dia, com mais de quase 1.100 restaurantes. Então, dos 2.300 restaurantes da Arcos Dourados, 1.100 estão dentro do Brasil. Então, para vocês entenderem a representatividade do mercado para Arcos Dourados. E estamos pulverizados no território como um todo, né? Então, em mais de 200 cidades, e tem um plano de expansão muito ambicioso e gigantesco dentro da companhia. Falando agora um pouquinho de ESG, né? Então, para operar toda essa marca e garantir, né, o desenvolvimento da empresa, correlato com o desenvolvimento sustentável, toda a estratégia ESG da companhia, hoje, ela se resume no que a gente chama dentro da Arcos de Receita do Futuro. Então, a Receita do Futuro é uma série de compromissos, metas transversais, né, dentro da empresa, das áreas, e a gente divide essas metas e compromissos dentro de pilares. Então, são 6 pilares, 3 de impacto social, 3 de impacto ambiental. O primeiro pilar é o pilar de mudanças climáticas aqui, muito focado, né, nas questões das emissões. Então, temos metas de reduzir as emissões em escopo 1 e escopo 2, que estão mais ligados diretamente ao negócio. Metas em escopo 3, que é onde está a grande parte das emissões da Arcos Dourados, e que são indiretas ao negócio, está linkada à cadeia a nossa cadeia de abastecimento. E até engraçado porque esse desafio, né, quando a gente fala da cadeia de abastecimento e reduzir essas emissões, é o que também veio chegar nesse projeto junto com a IBEMA, através da BIO e tudo mais. Então, alguns exemplos, né, de como a gente trabalha isso na Arcos. Então, a gente tem hoje um fator de emissões dentro do cálculo de PPR dos funcionários. Então, isso faz com que todos os funcionários, de fato, entram no tema e busquem soluções alternativas, ações para reduzir essas emissões. Hoje, a Arcos Dourados é uma das únicas empresas no setor na América Latina que tem uma estratégia de financiamento vinculada ao objetivo de desenvolvimento sustentável relacionado à redução de emissão dentro da cadeia de fornecimento. Então, é o nosso famoso Sustainability Bond. E investimos hoje, por exemplo, em energia solar. Então, temos 3 usinas de energia solar, uma em São Paulo, 2 em Minas. 70% dos restaurantes são abastecidos com energia renovável. Então, esse é um pouco do pilar de mudanças climáticas. Quando a gente fala de abastecimento sustentável, a gente está falando um pouquinho do pilar de promover o bem-estar animal e adquirir ingredientes que, de fato, respeitem o meio ambiente. Então, aqui a gente fala muito, uma coisa que geralmente não é muito conhecida pelos clientes do Mac, mas é a questão, por exemplo, da origem da carne. Hoje, o McDonald's, a Arcos Dourados, é uma referência nessa questão da pecuária, porque a gente consegue monitorar 100% a origem da carne que a gente coloca no mercado. E garantir também, de fato, que 99,8% está em conformidade com essa política de carne livre de desmatamento, que é uma política que vem da McDonald's Corporation, uma política gigantesca, com vários critérios. E hoje a gente é referência no mercado quando a gente fala, por exemplo, no grupo de trabalho de pecuária sustentável, a gente puxa muito esse tema lá dentro. E alguns outros exemplos, né? O café que a gente oferece, por exemplo, tem uma certificação Rainforest. Todo o papel que a gente oferece dentro da Arcos Dourados é um papel certificado da FSC. Isso garante o manejo florestal correto e alguns aspectos socioambientais também. O pilar de família e bem-estar, muito ligado à comunidade e à família, né? Essa conexão. Aqui a gente fala muito em promover cada vez mais opções de um cardápio equilibrado. Então, se vocês são clientes do Mac há um bom tempo, vocês podem perceber que, por exemplo, Mac Lanche Feliz, cada ano, ou dos anos que vem para cá, a gente vai acrescentando algumas coisas, frutas, vegetais, retira gorduras, açúcares, então vai mudando um pouquinho esse cardápio, e também está ligado com o Mac Dia, né? Não sei se todo mundo participou aqui do Mac Dia desse ano, se não participou, ano que vem tem de novo, mas esse pilar ele é muito ligado também a essa questão de educação e saúde. Então, todo o dinheiro que a gente arrecada no Mac Dia, a gente repassa isso
para o Instituto Ayrton Senna, que investe em educação dos jovens, e em saúde com o Instituto Ronald McDonald, com a oncologia pediátrica. E os dois últimos pilares, né, emprego jovem. A gente fala de emprego jovem porque 60% dos nossos funcionários têm até 24 anos. É uma problemática, né, mundial, cada vez o jovem não está inserindo no mercado de trabalho. E a Arcos Dourados, como a principal, né, empregadora de primeiro emprego na América Latina, tem isso como um pilar dentro da estratégia ESG. Então, nosso compromisso aqui é formar, capacitar mais de 2 milhões de jovens até 2025 para a entrada no mercado de trabalho. E aí a gente faz uma série de parcerias, seja com o governo, seja com o Instituto Ayrton Senna, Centro Paula Souza. A gente tem uma plataforma que a gente chama de Mac Campus, que oferece diversos cursos, desde orientação vocacional até educação financeira, TI e tudo mais, que é aberto ao público e, de fato, isso dá um certificado e um conhecimento para uma inserção no mercado de trabalho. E, por último, um pilar de diversidade e inclusão, que esse é um pilar assim, que a Arcos Dourados tira de letra já faz algum tempo, e os próprios números mostram isso, né? 59% dos funcionários são mulheres, 52% se considera pretos ou pardos, 30% dos funcionários se consideram LGBTQIA+, 1.800 funcionários com algum tipo de deficiência. O legal desse número é que a Arcos Dourados contrata pessoas com deficiência intelectual, que geralmente isso não é tão inclusivo no mercado de trabalho. E a gente tem diversas histórias super bacanas, né, sobre isso, de como isso muda a vida da pessoa e o entorno dela, da família e tudo mais. Então, esses números a gente costuma falar, gosta muito de falar, que representam a sociedade. Tem uma certa representatividade com os números que a gente tem na nossa sociedade também. E, por último, não menos importante, o nosso pilar de economia circular, que é o tema um pouquinho aqui de hoje, e como que a gente trabalha isso na Arcos Dourados. Hoje, quando a gente fala de economia circular na Arcos Dourados, a gente está focando muito em embalagens e gestão de resíduos. Embalagens, hoje o nosso compromisso na Arcos Dourados é ter, até 2025, 100% das embalagens de fonte renovável, reciclada ou certificada. Muito em linha do que foi apresentado aqui hoje, que de fato é a tendência do mercado. Não só aqui na América Latina, acho que com a Arcos Dourados, mas McDonald's Corporation também. Opa. Rapidinho, passando aqui, como a gente trabalha nessa questão da economia circular, e a economia circular, não só na Arcos Dourados, mas como um todo, tende a prolongar a vida útil dos materiais e dos resíduos que a gente tem dentro da nossa operação e trazer soluções circulares, né? Como que a gente faz um trabalho a gente tem um resíduo pós-consumo e eu consigo conectar esse resíduo com o início da minha cadeia, transformando isso como matéria-prima ou insumo para um novo subproduto. Então, aqui na Arcos Dourados, a gente tem diversos projetos. Por exemplo, todo o óleo que a gente gera nos restaurantes é 100% reciclado, transformado em biodiesel ou produtos de limpeza em mais de 650 restaurantes. Bandejas, as bandejas que vocês veem no restaurante são todas hoje de plástico reciclado. É uma solução, é uma empresa israelense, um parceiro nosso, chama o BQ, e ele transforma desvia resíduos de aterro sanitário e transforma esses resíduos em termoplástico, e a gente transforma isso em bandeja. É super legal essa solução, porque ela não está só na questão linkada à redução de resíduos, mas também à redução de emissões. Doação de alimentos, um projeto que a gente começou esse ano, e assim, é uma mudança de paradigma assim, dentro da Arcos Dourados, e está sendo um projeto super legal, assim, não só pela área de sustentabilidade, mas toda a companhia. Então, muito do que a gente enxergava como lixo antes na Arcos Dourados, hoje a gente já não tem mais essa visão. Então, muito do alimento que perdeu o valor comercial, mas ainda tem qualidade para consumo, hoje a gente, com um processo de separação e conservação, e junto com uma parceria com o Comida Invisível, com uma startup social, ele conecta a gente junto com ONGs próximas ao restaurante, e eu consigo doar esses alimentos. Em 6 meses aí que a gente tem de projeto, em 60, 70 restaurantes, a gente já chegou em quase 4 toneladas de alimento e mais de 18 mil pratos de comida. Então, assim, foi um pequeno projeto com pequenas ações, com uma mudança de paradigma gigante que teve um resultado extremo. E, obviamente, é tudo aquilo que eu não consigo ter de resíduo, ter de alimento, né, com qualidade para consumo, se torna resíduo orgânico, eu invisto muito em compostagem. Reciclagem de uniforme é uma coisa que está muito linkada com o projeto que a gente vai falar hoje da IBEMA. Então, como que o uniforme, que no final
é um resíduo, é inservível, eu conecto de volta isso ao meu fornecedor de uniforme, que tem um processo de reciclagem. E o reuso de água, que é uma iniciativa que a gente tem há anos em grande parte dos restaurantes, que é a captação de água de chuva e a captação de água de ar-condicionado, e tem como meta reduzir, aí, economizar 900 milhões de litros de água até 2025. Falando de embalagens aqui para vocês, então nossa meta é 100% de embalagens provenientes de fonte renovável, reciclada ou certificada. Hoje a gente está a 88% dessa meta. Então, a gente já reduziu aí de plástico de uso único ou plástico descartável desde 2018 mais de 10.364 toneladas. Como eu comentei, né, 100% do nosso material de papel tem essa certificação FSC. Mexedores, canudos, hoje 100% papel. E também, né, algumas poucas ações simples que geram muito resultado. Por exemplo, hoje, se vocês forem no restaurante, vocês não vão fazer o pedido de vocês, não vai ser oferecido para vocês, por exemplo, canudo e tampa. Obviamente, se vocês pedirem, o restaurante vai entregar para vocês. Mas essas pequenas ações gerou um volume gigantesco aí de redução de embalagem também para a gente. E falando um pouquinho desse projeto, que a gente está super feliz com essa parceria com a IBEMA, Biopackaging, não sei se o Felipe está aí, com o Rodrigo da Green Mining. A gente está super contente. E muito mais que o projeto de economia circular, questão de redução de resíduos, logística reversa, o que eu fico muito contente é os atores juntos se unindo em prol de uma mesma coisa. Brinco muito, né, quando a gente fala muito de ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tem uma série de objetivos, mas o último objetivo, para mim, sempre é o mais importante, porque acho que, não sei, quando o pessoal estava fazendo, criados os 16 objetivos, alguém levantou a mão e falou, poxa, precisamos colocar um objetivo de parceria, porque não faz sentido a gente fazer tudo isso e não juntar diferentes atores para fazer isso tudo acontecer. Então, desde o ano passado, né, com esse desafio que a gente dá para os fornecedores dentro do MEC, de trazer soluções mais sustentáveis, a Biopackaging mostrou um pouquinho do projeto de Ciclobom para a gente, e junto com a IBEMA, né, a gente conseguiu começar a montar isso, e a partir do Rodrigo, de fazer a Green Mine, né, de fazer esse material retornar. É um projeto simples, muito do que o Júlio apresentou aqui, da Starbucks, enfim. Mas a ideia é que os copos hoje que a gente utiliza no McDonald's, isso voltar para a IBEMA como um material, um insumo para fazer novos produtos que a IBEMA oferece. Hoje, obviamente, que a nossa meta é trazer uma embalagem circular para dentro do MEC, que é algo que a gente tem conversado muito aqui com a IBEMA, enfim, com a Bio. Tem uma série de desafios, né? O MEC, como é uma empresa do setor de alimentos, embalagens com material reciclado, né? Percentual de material reciclado em contato com o alimento, hoje tem uma série de questões sanitárias que ainda o Brasil, o país, precisa evoluir bastante. Mas é uma ótima oportunidade. E o que a gente, né, em pouco tempo de projeto, começamos com um restaurante, o restaurante do Imbu, do lado da fábrica da IBEMA, e um restaurante só. Em maio, junho, começou, acho que meados de agosto, ali um pouquinho final de julho, colocamos mais 9 restaurantes, e aí a gente já vê um pouquinho, né, da capacidade potencial desse projeto. Em, sei lá, 2 meses, a gente já coletou 108 mil copos, e pensando, né, que ainda a gente tem 1.090 restaurantes para implementar um projeto como esse, qual que é a capacidade, qual que é o potencial de tudo isso? O projeto é bem simples, né? A Bio oferece uma lixeira para a gente, para colocar do lado das nossas lixeiras. E aqui tem até uma questão comportamental, né? Poxa, o cliente hoje lá do MEC, ele coloca a bandeja, despeja tudo. Isso para a gente também é uma complexidade para depois separar isso, reciclar, compostar e tudo mais. Então, hoje, quando você coloca uma lixeira aqui, tem um comportamento já de separar isso. Então, para a gente separando isso, eu levo para uma área de resíduos e eu consigo conectar com a Green Mining, que vai juntar tudo isso, coletar, juntar tudo isso e mandar para a IBEMA. Então, um projeto assim que, de fato, semana passada eu estava comentando com o Júlio, assim, a gente está num projeto, num curso de liderança dentro da Arcos Dourados, né, sobre SG, e a gente comentou um pouquinho do projeto, e logo que eu mostrei um pouco desse gráfico, o pessoal já começou a fazer a conta, né, 1.090 restaurantes com o projeto, quanto que ia chegar.
E, então, super potencial e, com certeza, acho que tem muito a se expandir, talvez esse ano e nos próximos, junto com a IBM e todos os outros parceiros. E aqui, uma coisa que a gente queria mostrar, né, é que, não sei se vocês viram, mas há pouco tempo, dia 30 de agosto, a gente lançou aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, um McDonald's com conceito sustentável, que serve como uma vitrine das iniciativas que a gente já faz dentro do McDonald's. E uma dessas iniciativas é a logística reversa de copos. A gente mudou um pouquinho a cara dessa lixeira, né? Então, hoje, a lixeira, o cliente vai lá e é super legal ver isso, né? Porque às vezes vai com família, então, mas isso é reciclável, isso é comida, é onde coloca aqui, coloca ali. E hoje essa lixeira, então o cliente ele tem a oportunidade de descartar corretamente todos os resíduos. Isso ajuda muita gente, inclusive o projeto de copos. E, poxa, está sendo super bacana, né? Você separa o copo, o resto de comida, o que é não reciclável, o que é embalagem de papel, que está limpa e que pode ir para reciclagem, o plástico, os sachês que não foi utilizado e assim por diante. Esse restaurante aqui, além da iniciativa de logística reversa de copos, a gente tem outras 60 iniciativas. Tem um programa de desenvolvimento dentro da Arcos Dourados, que todo novo restaurante ou restaurantes em reforma, ele é obrigatório a nascer com 25 iniciativas relacionadas à economia de energia, economia de água, economia circular. Aqui dentro a gente tem iniciativas, por exemplo, toda a estrutura do restaurante é de madeira, uma madeira engenheirada que a gente chama CLT. Muitas das coisas que você vê de estrutura também é de plástico reciclado, o piso, revestimento de parede é feita com reciclado de entulho, um projeto de doação está aqui dentro, quiosque 100% de plástico reciclado, enfim, várias iniciativas super bacanas. Por exemplo, todo o resíduo orgânico gerado dentro desse restaurante, ele é compostado dentro do próprio restaurante através de uma composteira elétrica. E essa composteira elétrica gera um adubo, um composto, e a gente usa esse composto numa horta que a gente fez no MEC, com temperos e algumas coisinhas. E a ideia é poder mostrar isso para crianças, jovens, que a gente está levando lá no restaurante agora, junto com o Prato Verde Sustentável, que é uma ONG que a gente apoia, e contar esse ciclo, essa economia circular dos alimentos, como um resíduo, um resto de alimento. A partir do momento que ele é compostado, se transforma num subproduto, e eu consigo usar esse subproduto numa horta e transformar isso num novo alimento. Então, vocês estão super convidados aí no nosso restaurante, que está bem na Paulista, a 4 minutos ali perto do metrô do Paraíso. Inclusive, quem for lá, o pessoal pediu para avisar que pode ligar o app do MEC, que tem umas promoções exclusivas. E aqui um pouquinho da nossa plataforma de comunicação, né? Mudando um pouco, mudamos muito. Aqui a gente fala isso, né? E tem essa plataforma porque a ideia dela é aproximar a receita do futuro, que eu apresentei rapidamente aqui com vocês hoje, dos milhões de clientes que visitam o nosso restaurante. E o que a gente fala, né? Mudando um pouco, mudamos muito, é muito de conectar, motivar esse cliente a pequenos esforços. Que, como a partir do momento que a gente faz pequenas mudanças, para a nossa escala, isso já converte em grandes ações de proteção do meio ambiente e da sociedade como um todo. Então, agradeço aqui a participação, o convite, poder falar um pouquinho com vocês, e muito obrigado. A gente está muito chique de palestrante, né, gente? Desde o ano passado. Obrigada, Thiago. Eu participei da primeira reunião com o Thiago na fábrica e ver que nasceu é muito, dá um orgulho enorme na gente. Eu preparei um encerramento aqui para vocês, em parceria com um colega meu. Eu vou ler e prometo tentar não chorar, tá? E no próximo estarei mais segura. Hoje estamos reunidos com sentimentos de gratidão e entusiasmo. Nossa atuação na sustentabilidade é motivo de orgulho. A IBEMA tem se destacado como protagonista, compreendendo a importância de cuidar do nosso planeta. Estamos empenhados em investir em tecnologias inovadoras, fontes de energia limpa e renovável e em projetos especiais e de circularidade, focados em reduzir o impacto ambiental. Nosso compromisso vai além das nossas operações. Trabalhamos com parceiros e comunidades para promover a conscientização ambiental e contribuir para um futuro mais verde.
Estamos nos preparando para o futuro. Investimos em pesquisa e desenvolvimento, expandimos nossos esforços de reciclagem e contamos com especialistas para criar soluções ainda mais sustentáveis. Hoje, podemos olhar para trás com orgulho, mas também para frente com esperança. O futuro da IBEMA é brilhante e estamos determinados a construir um legado de impacto positivo para as próximas gerações. Agradeço a todos vocês por fazerem parte dessa jornada rumo à sustentabilidade.